Eu não te sei que o Cuiabano tá quase Já acertou. acertado com o Vasco? Bem, a Casagrande falou. Bom lateral, tá? Um dos melhores. Irmão, que loucura isso aí, hein? Deixa eu concretizar, hein? O Vasco conseguindo contratar o Cuiabano é o fim dos tempos mesmo, cara. Mas o Pra- Vasco... É um tapa na cara do Botafogo. Vamos fingir que nesse momento estou trocando uma ideia com o gênio /22 /louco de pedra. Diniz, se liga só. Irmão, pelo amor de Deus, contra a Chapecoense, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, não dá pra ter desculpas. Você me entende? Você consegue me compreender? Porque, irmão, o que a gente não precisa nesse momento é viver qualquer tipo de pressão, qualquer tipo de pensamento que possa complicar a nossa mente que já não tá boa. O coração da gente é testado ano após ano. Então, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, não dá. Não dá pra ter desculpa de Ryan, não dá pra ter desculpa de... Sabe? A gente vai trocar uma ideia aqui rápida sobre isso. Beleza, Diniz? Pelo amor de Deus, irmão. Contra a Chapecoense, não. Vamos voltar. Vitória Vascão. Pelo amor de Deus, tá? Ai, família. Bom dia, tá? Nem sei o momento que eu estou gravando esse vídeo, porque acabei esquecendo meu celular lá no meu pai, na minha mãe. Preparei aqui a minha cola, né, pra gente trocar uma ideia sobre aqui mercado da bola, Cuiabano, Spinelli, Santiago Sousa, trazer aqui, né, os botafoguenses revoltados da vida com essa contratação do nosso Vascão, chega para ser titular, na minha opinião, inclusive o Diniz falou sobre isso, falou da disputa, tá? Não falou que o Cuiabano chega para ser titular, família. Então a gente vai trocar uma ideia aqui sobre tudo isso, mas antes, bom dia, tá? Uma excelente terça-feira, um dia abençoado para todos nós, família. E dá aquela força também na parceria aqui do YouTube, Mercado Livre, Shopee, Netshoes e Magalu. Eu tô ligado que você tá na sua preparação para o carnaval, praia, pá, tá? Biquíni, sunga de praia. Se for comprar algum suplemento, uma cadeira de praia, um guarda-sol, protetor solar, poxa, utiliza aqui o nosso link da Shopee, Mercado Livre, Netshoes, Magalu, dá essa força para o Thiagão. Família, vamos lá. Vamos seguir aqui a nossa resenha e falar um pouco da partida de ontem, principalmente da coletiva do Fernando Diniz. Como eu disse, eu não estou aqui com o celular para ler com vocês, mas eu separei aqui alguns pontos que eu vou colocando aqui na tela, tá? Ele respondeu uma pergunta, né, dizendo que alguém comentou, e a gente já falou sobre isso aqui, né, que esse é o time menos Diniz da carreira dele. E aí ele toca no ponto também da questão do Ryan, que o time está aprendendo a jogar sem o Ryan. Então vamos lá. De fato, Diniz, de fato, você já aplicou, você já teve partidas e colocou uma estratégia nessa determinada partida que você abdicou do seu estilo. Realmente isso aconteceu. Eu posso lembrar aqui de algumas. Acho que na Copa do Brasil, apesar dos erros na final, né, do time tá ali adiantado e o cara recebia a bola sozinho, o Barros dá o bote, o time todo exposto, mas não foi, né, o dinizismo na essência. Teve a partida com o Cruzeiro, que eu cito aqui sempre com vocês, teve a partida contra o Botafogo, o segundo jogo da Copa do Brasil, não foi o dinizismo, não foi. Mas, Diniz, em vários momentos você aplica. Você deixa a loucura falar mais alto. Vasco e São Paulo. É isso, Vasco e São Paulo. O time, né, tendo ali dificuldade, estava criando... acho que o Vasco toma um gol e você alopra. Matheus França de volante, Juventude e Vasco. Tu termina o jogo com o Vitor Luiz de zagueiro. Então assim, cara, a gente tira algumas partidas que você não foi, Diniz. Você não aplicou o dinizismo, mas a maioria das derrotas do Vasco, Diniz, é assim, irmão. É assim, você aplica e deixa o time exposto, força a saída de bola quando o time não tá bem, a coisa não tá acontecendo, o adversário tá conseguindo encaixar a marcação e o lado físico também, pra mim, assim, é o principal. Eu tô falando isso porque, família, por isso que eu acho importante, assim, você acompanhar outros canais, visões diferentes. Então, isso, o André, por exemplo, do Sentimento Tricolor, falava muito do trabalho do Diniz. Falava muito isso, sobre não colocar um time intenso, um time físico, e ele repete esse erro no Vasco inúmeras vezes. Algumas vezes o Vasco conseguiu sair vitorioso, algumas, mas a maioria das partidas que ele deixou de olhar para esse lado do equilíbrio, da parte física, da saúde, foi porrada no lombo. E aí, Diniz, a situação do Ryan, não, poxa, família, eu concordo, né? Claro que o Ryan faz muita falta. Ryan era o principal jogador do Vasco, mas calma, Diniz, vamos pontuar também o adversário? Porque assim, contra o Flamengo, poxa, o Ryan fez muita falta, mas mesmo assim, o São Paulo com Gonçalo Tapia, Sabino na zaga, ganhou por 2-1. Agora, poxa, contra o Madureira da vida, não dá pra ganhar sem o Ryan. Contra o Mirassol, sem 14 jogadores, não jogando absolutamente nada. Será que o Ryan fez tanta falta assim?
Eu sei que existe todo um processo de adaptação, era um jogador importante, com uma boa capacidade física, arrastava e estava com, né, na boa fase, marcando os gols, mas, poxa, dá, né, Diniz? Dá para apresentar mais, dá para entregar mais, principalmente contra esses adversários que eu citei. Então, assim, o que acontece, o que é muito difícil, tá, Diniz, é que você tem uma desculpa para tudo, irmão. Para tudo. E eu nem vou falar do jogo de ontem, tá? Porque é o somatório. Eu nem acho que o Diniz, poxa, foi o principal responsável pelo empate. É o que eu falei, um time mal treinado, um time da base, o Vasco Sub-17 tem que ganhar do Madureira, mano. Ah, mas os caras são profissionais. Não, peraí. Deixa eu falar. Se o Sub-17, se o Sub-20 do Vasco não ganhar do Madureira, tem alguma coisa errada. O profissional, mesmo mal treinado, 0-0. Beleza, teve ali a situação do Pumita ter perdido um pênalti, depois, de repente, se faz o gol ali, seria um outro jogo. O pênalti claríssimo, que assim, eu nem fiz questão de reclamar, porque, pô, seria muito fraco da minha parte, né? Falar de um pênalti não marcado contra o Madureira. Acho que teria que fazer 2, 3 do Madureira. Então é o somatório. Ontem foi o somatório das péssimas decisões, da falta de organização defensiva, então tá difícil, Diniz. Tá muito difícil acreditar no seu trabalho. Por isso que eu estou falando. A esperança, a gente vai comentar um pouco sobre isso, são os reforços. E espero que o Vasco não tenha uma sequência negativa no Campeonato Brasileiro. Senão, na minha opinião, vai ficar insustentável. Então, né, tem gente que... Eu já vi esse tipo de comentário. Ah, vou torcer pro Vasco perder para mandar o Diniz embora. Pera lá, não faça isso. Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Não dá para ficar perdendo o jogo no Campeonato Brasileiro, não. O Vasco deveria ter pontuado lá contra o Mirassol, não pontuou. Então não dá pra perder pra mandar Diniz embora. Pelo amor de Deus. Vamos torcer pra que esse gênio, /22, louco de pedra, possa dar a volta por cima, principalmente com os jogadores que estão chegando aí nesse momento. Mas é aquilo. Se antigamente, se um tempo atrás, eu tinha essa defesa aqui, cara, vai mandar quem? Vai mandar o Diniz embora pra trazer um jogador, um treinador que trabalha em transição, organização defensiva, mas cadê as peças de velocidade? Não, hoje o Vasco tem. Hoje o Vasco tem essas peças. Dá perfeitamente para um treinador aí, né, vamos botar, convencional, assumir o Vasco e organizar mais esse time, porque agora, né, a ideia da diretoria está colocando isso em prática, trazer jogadores com mais saúde, né, família? Vamos lá, vamos seguir aqui a nossa resenha e falar um pouco sobre o mercado da bola, né? Ontem não deu tempo da gente trocar uma ideia, né, porque eu gravei o vídeo da parte da tarde, e aí depois fiz a live, a gente não comentou sobre isso, né? Que o Barros teve uma proposta de um time da Grécia, o Barros recusou, né? Por ter a ideia, né? Uma decisão que ele tomou com a família dele, o Barros é casado, tem uma filhinha pequena, tem uma princesa, e aí tomaram a decisão de continuar no Vasco, né? Um projeto mais longo, a gente já ouviu até o papo que o Vasco pensa assim em renovar com o Barros, e tem a possibilidade, né? Segundo essa informação, acho que é do Matheus Gilbert, né? De um clube da Itália também colocar uma proposta na mesa pelo volante Barros. E assim, família, não dá, tá? Não dá para perder o Barros agora. É um jogador que o Vasco tem que segurar. Tem que segurar pela questão da saúde. Não pode. O Vasco não pode perder nenhum jogador que tenha uma condição física hoje. Não dá para perder. É a gente tentar montar o melhor time do Vasco, né, nos últimos anos em relação a estar lá na mente. A força, vontade, velocidade. Então não dá para perder o Barros, porque aí vai ser complicado, achar a peça de reposição, vai ter que aturar algum Moura, né, ou com falta de leite no sangue, nos ossos, não dá. Então o Barros é um jogador muito importante, espero que o Vasco consiga, né, a permanência desse jogador, porque eu não sei, né, o clube que vai fazer essa proposta aqui da Itália, se pode mexer com o jogador, é uma liga que eu acho que o Barros ia se adaptar, a liga italiana, é uma liga de mais pegada e tudo mais, eu acho que ele tem tudo para se adaptar nessa liga, mas eu espero que ele possa ficar. É um jogador importante, tá, família? Na minha opinião. É o que eu falo do PH, que não tem a menor condição de ser barrado pelo Pumita, pelo lado direito, eu não falo isso para vocês. A mesma coisa é o Barros, não dá para perder o Barros. Saúde, tá? Vamos lá, família, e nesse sentido, já que a gente está falando da função cabeça de área, eu quero falar com vocês sobre essa informação também, que não deu tempo de trocar uma ideia com vocês, mas a galera repercutiu bastante, porque vem lá da Argentina, né, que o Vasco estaria interessado no volante Santiago Sosa, tá? Aqui que o Racing, né, pede 12 milhões de dólares para liberar o jogador. E só para complementar, deixa eu colocar também essa informação do Joel Silva, dizendo que o Vasco não para, né, em relação ao mercado da bola, não para por aí. Já contratou o Cuiabano, a gente vai comentar, o Spinelli, mas o Vasco entende, né, e vai buscar um outro volante, né? E aí, será que pode ser o Santiago Sosa? Poxa, família, eu vi que vários vascaínos, né, ficaram assim, poxa, mas esse aí cairia como uma luva aqui no Vascão, hein? Depois da primeira partida contra o Flamengo aqui no Maracanã, né?
Eu vi a galera comentando que ele pode jogar de zagueiro, que ele joga de primeiro volante, mas eu não acompanhei. E vi também, né, que outros times do Brasil sondaram e tudo mais, mas é muito papel, né? É muito dinheiro aqui, 12 milhões de dólares. Eu não sei, assim, a idade do jogador. Eu acho que ele tem em torno de 26, 28. Vou colocar aqui na edição depois. Mas, cara, pelo que a galera falou, seria um reforço interessante, né, família? Pela experiência, né, pela vontade, por já jogar em alto nível algumas competições, né, Sul-Americana, Libertadores. Eu entendo que esse tipo de jogador realmente é importante, né? Então, assim, não posso falar muita coisa, porque eu nunca assisti jogar, mas pegando o comentário aqui da família vascaína, eu lembro que eu repercuti isso aqui, né, com vocês, perguntando sobre o jogador. Poxa, família, não assisti jogar, tal, vocês assistiram aí o jogo, pá. Não, Thiago, bom de bola, que não sei, pô, Thiagão no Vasco, meu Deus, arrepia lá ele. Então, vamos ver, né, família, mas é muito dinheiro para contratar esse jogador. Eu não sei se ele pode fazer a função de um 8, de segundo volante, né, a função do Thiago Mendes, mas em alguns momentos, acho que né, é difícil fazer isso, mas é interessante você ter 2 volantes ali de pegada, dependendo da partida do jogo. Então vamos aguardar, vamos ver. E assim, a gente nem sabe se é uma realidade, uma verdade. Esperar também algum jornalista aqui no Brasil confirmar, né, porque essa informação vem da Argentina. E com essa informação do Joel Silva, né, que o Vasco ainda busca um volante, a gente fica, pô, na casa, né? Família, vamos lá. Chegando aqui na reta final do nosso vídeo, pra gente falar um pouco mais sobre o Spinelli, tá aí, né, o novo reforço do Vasco, contrato até 2028. Então, assim, a gente já falou muito, né, sobre esse jogador, espero que ele possa chegar aí o mais rápido possível, bem, né, na questão física, não demorar muito para atuar, e que ele possa nos ajudar, né? Porque, assim, o Brenner, ele tá muito tempo parado, né, família? E a gente viu ontem, né, uma dificuldade muito grande. Eu acho que é super normal, né? O Brenner sem muita intensidade, né? Ali os movimentos bem pesados, assim, sem mobilidade. Mas eu acho que vai contribuir, que vai ajudar. E esse jogador aqui, família, a gente já debateu muito sobre ele no sentido, será que vale? Será que não vale? Ele não é isso tudo. E eu acho, assim, claro, a gente não pode, poxa, cada um tem a sua visão, a sua análise, a sua preferência. Mas eu acho que a grande parte da torcida do Vasco, que acompanhou ele contra o Vasco, a gente destaca algumas coisas, mas claro, é uma análise pequena, né? Bem pequena. É uma amostra que não dá para você tirar tanta coisa do jogador, mas é aquilo, momento, saúde, parte financeira. Eu acho que o Vasco não poderia perder essa oportunidade e assim fez, contratando um jogador de 29 anos, eu acho, não falo aqui 28, eu acho que é 29, tem uma boa capacidade física, então é aquilo. Família, de repente, e é bem provável que isso aconteça, até espero que não, né? Que ele possa somar um alto número de gols. Não vai chegar a 20, 24, 27, que foi, né, o número do Verratti na temporada passada. Mas é aquilo que eu falei, vai contribuir com 10, com 15, com 16, que já é um número legal, mas que sem bola vai ajudar, vai recompor, vai dividir, vai pressionar, vai roubar uma bola, a gente vai puxar um contra-ataque. Isso não fica, né, contabilizado ali na estatística. Essa roubada de bola, ganhou, protegeu, não vai. Então, isso também é importante. Essa questão que a gente tem que analisar, não somente o número de gols, ou sei lá, o centroavante é mais difícil na questão de assistências, né? Mas essa participação, principalmente do jogo sem bola, vai ser essencial. O Vasco precisa melhorar como equipe. A gente precisa parar de tomar gol, cara. Sabe? Não tomamos gol ontem do Madureira porque a bola bateu na trave lá. Fubazada do Robertinho Renan e do Piton. Então eu acho que o Spinelli traz essa energia também que a gente precisa. Claro, não dá pra negar que a função dele é guardar, né, família? E aí, chegando aqui na reta final do nosso vídeo, deixa eu passar aqui alguns torcedores do bairro falando dessa negociação com o Vasco, né, o acerto do Vasco com o Cuiabano. Olha só. O Cuiabano tá a caminho do Vasco. E, sinceramente, gente, nem dói mais. Savarino foi pro Fluminense, Marlon Freitas foi pro Palmeiras e agora o Cuiabano aí a caminho do Vasco. Então, assim, já nem dói mais, né? O que me deixa triste nessa situação nem é a questão do Cuiabano ir pro Vasco em si, mas a questão dele não voltar pro Botafogo, né? A gente sabe que o Vasco e o Botafogo eram clubes interessados na contratação do Cuiabano. O Nottingham Forest, aparentemente, pelas notícias que vinham saindo, só iria emprestar o Cuiabano para outro clube da Europa. Pensando no Brasil, o Nottingham Forest só tinha interesse de vender o jogador. Eu acreditava que pela boa relação do Textor com o Marinax, né, essa boa relação poderia nos ajudar em relação à negociação pelo Cuiabano, mas com o transferban, com todo o caos que vem acontecendo nos bastidores do Botafogo, eu entendi, né, eu já imaginava que seria um pouco difícil contratar o Cuiabano, até porque a gente nem tava tendo chance de focar nisso, né, a gente nem tava conseguindo focar muito nessa negociação, porque a gente tem que focar primeiro em resolver o transferban. Dessa forma, o Cuiabano tá aí, de acordo com o Vene Casagrande, a caminho do Vasco por empréstimo, tá?
o Nottingham Forest aceitou emprestar o jogador com uma opção de compra. Então, é isso. Cuiabano no Vasco. Agora, tu viu a notícia aí que o Cuiabano tá quase Acertou. acertado com o Vasco? Veja que a gente falou. Bom lateral, tá? Um dos melhores. Irmão, que loucura isso aí, hein? Deixa eu concretizar, hein? O Vasco conseguindo contratar o Cuiabano é o fim dos tempos mesmo, cara. Mas o Parado- É um tapa na cara do Botafogo. Cara, o Vasco, ó, Inestrosa, que era um. O pessoal tava conseguindo. Santos é um bom bairro também, né? Tava tentando contratar e não conseguiu. Aí tem a base, né? Que é o PH, o Felipe Coutinho, o bom goleiro. O Cuiabano, que é um lateral esquerdo muito bom. Andrés Gomes. Que é bom. Pô, bom pra caramba. É aquele ponta esquerda, né? Joga muito. Tem o. Pagaram aluguel e liberaram. Esse atacante aí que tá pra vir, que é bom do Independente Del Valle. Então, assim, mano, material. O Spinelli. Então o goleiro falou. Olhei. Ah, eu tô falando em um papo de uns 8 jogadores de boa qualidade. É um time que só vai disputar luta contra o Z4 se manter o Diniz. Porque tem material pra trabalhar. Manter, porque o Pedrinho já falou que gosta do time. Olhando assim, jogador por jogador, é melhor que o Fluminense. Como é que pode isso, cara? O Cuiabano saiu do time que ele foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Agora ele tá indo pro Vasco disputar, não cair pra Série B, cara. Chora mais, filho. Vamos lá, não é possível. Não é possível que o Vasco vai brigar pra não cair esse ano. Não faz sentido nenhum. Ai, assim. Família, antes de falar sobre o Cuiabano, a gente precisa pontuar, né? Deixei pra falar no final, sobre os investimentos que o Vasco vem fazendo, esse debate que a gente tem, né? Até com a visão do Rica, que, pô, não dá pra culpar o Diniz, olha a situação do Vasco há anos, e não sei o que. Eu sempre falo com vocês da realidade, expectativa, né? A realidade que o Rica tá achando que o torcedor do Vasco tá imaginando, não, calma. Não, a gente está dentro de uma realidade. Ninguém está falando que o Vasco tem que ser campeão brasileiro, não. A gente sabe que isso é um processo, precisa de melhores opções, ele é um time titular mais forte e tudo mais. Mas, poxa, não dá para negar que os investimentos que o Vasco vem fazendo em relação a esse elenco, mesmo perdendo o Ryan, não é para ficar tendo porrada o tempo todo, não, gente. Não é mesmo. Não é mesmo. E aí a cobrança fica pesada em cima do Diniz. Né? O time titular do Vasco aí, poxa, o Botafoguense falou, Léo Jardim, Cuesta, Robert Renan, PH e Cuiabano. Barros e Thiago Mendes. Sei lá, Coutinho, que ele vai colocar o Coutinho no primeiro momento. Andrés Gomes, Marino e Spinelli. Pô, que é isso, mano? Não dá pra ficar tomando porrada. Não dá. Então, assim, um tempo atrás a gente viu o GE com uma matéria dizendo que o Vasco, né, quer a pré-Libertadores. Esse é o objetivo inicial. É complicado. Não é fácil atingir esse objetivo. Mas ficar tomando porrada, ficar na 14ª colocação, ficar, poxa, tomar mais de 60 gols de novo, 19 derrotas, um turno de... Não dá, não é por aí. Não adianta, é o que eu tô falando, não chega de desculpa, Diniz. O time tá aprendendo isso, o time tá aprendendo a jogar com um time grande, o time não sei o quê, o time tá, falha, jogamos bem. Não jogamos bem, Diniz. Ele fala isso aqui numa resposta. Que o Vasco foi patético contra o Flamengo, foi equilibrado contra o Mirassol. Não, cara, o Mirassol tava muito mal. Se o Mirassol fosse o Mirassol do ano passado, provavelmente a gente ia tomar uma porrada, Diniz. Provavelmente ia ser uma porrada. Com as tuas escolhas ali contra o Mirassol. Então, assim, é muita desculpa e pouca bola. Pouco trabalho. E aí, é aquilo. A esperança que a gente tem, família, são dos jogadores que estão chegando. E que o Diniz possa ajustar isso aí. Agora, para depender do Diniz, para tentar algo novo, um time mais equilibrado, se defendendo melhor, né, sair mais organizado, puxar um contra-ataque, jogar em transição rápida fora de casa, duelar mais, ser um time mais guerreiro, sendo mais equilibrado, esquece. E ele é muito vaidoso. É um cara muito arrogante, muito cabeça dura, muito teimoso. Ontem tava uma flor na coletiva. Mas não adianta, né? Você hablar uma coisa e aplicar uma parada totalmente diferente, né? Como é que é? Vou inventar uma aqui agora, hein? Ou isso já tem? Palavras, filho, são jogadas ao vento. Agora, atitudes, ação, é o que marca. Família, em relação ali a galera do Botafogo, não, irmão, Série B o quê? Pelo amor de Deus, vai brigar pra não cair, não. E assim, família, até com todo respeito, eu brinco com eles, nem conheço, né, o Patati Patatá, mas, né, ali uma visão mais tranquila em relação ao Vasco, até, né, elogiando o segundo ali, dizendo que o Vasco tem boas peças e que só vai brigar pra não cair se o Diniz continuar, mas antes ele fala, né, que é um tapa na cara do Botafogo. Não, essa é a realidade do Botafogo, né, cara? O Botafogo é um clube irrelevante, com, poxa, um pouco investimento, porque não tem essa torcida que traz esse impacto, que o Texas estava fazendo as loucuras dele e agora a bomba estourou, né? E aí tá aí transfer bunch, cara, e assim, parece que o time tá competindo, né, cara? Deu de 4
no Cruzeiro, apesar que o Cruzeiro tá ruim das pernas também, né? Acho que no Campeonato Mineiro agora ganhou de um time fraco no finalzinho por 1-0. Mas o Botafogo ainda tem um time legal, né? Um time legal pra competir. Mas não sei como é que vai ficar, né? Se o Associativo não entra como ação, o Textor tinha vendido o Danilo e o Montoro. Olha só, olha a situação dos caras. E aí, família, é isso, cara. O Vasco se colocando numa condição importante, né, cara? É o que eu falo, isso é muito interessante e acontece dentro do clube. A gente fica aqui feliz, começa a ter... Poxa, né, Mamal? A gente fala muito sobre isso. O Vascaíno começa a ganhar uma força, um combustível, tá chegando o Marino, o Brenner, agora vamos manter, perde o Mirassol de uma forma ridícula, né? Aí a gente já... a mesma coisa. Aí o Vasco vem, contrata Cuiabano, Spinelli, vai pro jogo contra o Madureira, obrigação ganhar 0-0. É assim, pô. Então, cara, a diretoria tá trabalhando, a coisa tá acontecendo, Cuiabano, Spinelli, nisso. Cara, olha a janela do Vasco. Família, olha a janela. A gente não tá falando de jogadores na xepa. Jogadores jovens, com potencial de revenda, jogadores que podem entregar na questão da saúde, não é jogadores veteranos, que vão ter dificuldade para adaptar, não sei o quê, parte física. Não, então a janela muito positiva, muito positiva. Perdemos o Ryan, pô, triste, mas é uma janela positiva. Agora, cara, os resultados têm que, né, caminhar. Porque senão aí fica difícil segurar o Diniz, cara. Realmente fica difícil, mas que bom que o Vasco, pelo menos nesse sentido, tá mostrando para esses jogadores que é um clube, né, interessante, família. Novamente isso tá acontecendo e não dá para negar que é um ponto muito importante. Um ponto muito importante, porque um tempo atrás aí era só reza braba e agora a gente está contratando bons jogadores. Vamos lá. Tem que chegar, jogar o mais rápido possível e os resultados pra gente tirar essa pressão aí do Gênio /22. Agora, se os resultados não acontecerem nessa sequência aí do Campeonato Brasileiro, é muito difícil manter, cara. É muito difícil. E eu sei que o Pedrinho sabe disso, porque não é de hoje. Não é de 2026. São de resultados que já pesaram em 2025, né, família? Fui!